Existem dois modelos de cláusula escalonada, que é a cláusula de mediação e arbitragem. Existe a MED-ARB e a ARB-MED. Na ARB-MED, nós temos a arbitragem que se inicia e podendo ser cessada e entrando com a mediação a qualquer minuto do processo. E na MED-ARB é exatamente o oposto. Você começa e inicia o teu processo através da mediação, transformando esse processo em arbitragem caso não tenha um consenso na mediação. Que a ideia é que quando você tem uma cláusula MED-ARB, as partes elas têm por obrigação primeira, contratual, né? Uma vez lá atrás estabelecido no momento de harmonia, né? de pacificação do início dos negócios, havendo divergência, elas são obrigadas a sentarem, É a primeira né, sentada. para dizer se quer ou se não quer a mediação. É uma questão mais de rito. Não quer, parte para a arbitragem e aí Isso. vai dar o segmento à arbitragem. Eu acho muito importante a gente falar de cláusula, acho que esse é um tema fundamental, inclusive é exatamente esse o tema foco dos artigos da Lei 13.140 de 2015 que tratam de mediação privada, né, extrajudicial, porque as partes que estão em conflito, elas dificilmente têm a capacidade, após o conflito configurado, decidirem por um método em conjunto. O que o artigo 22 se propôs a fazer foi, primeiro, lembrar as partes, lembrar à sociedade, ao ambiente privado, que eles podem decidir antecipadamente por um método amigável. Então, nesse momento, é quando as partes que decidiram ser coautoras de uma relação, coautoras de um contrato, também podem decidir ser coautoras de um método amigável em caso de conflito. O que o artigo faz, e é muito importante que as pessoas compreendam o funcionamento do artigo, que ainda é pouco compreendido, é elencar os elementos mínimos necessários para que uma cláusula seja funcional, né? Então você tem lá os elementos necessários para que a mediação comece. Depois, existe uma previsão de que você possa substituir o detalhamento desses itens pela referência a um regulamento de uma Câmara específica, que aí terá já o funcionamento do início da mediação. E ainda tem o parágrafo 2º, que fala de como você preencher esses itens em caso de uma cláusula que esteja silente sobre algum deles. Então, o que entra no parágrafo 2º é uma terceira opção. Eu acho super importante a gente lembrar que a mediação nunca é obrigatória, né? Mediar não é obrigatório. Não é possível a gente obrigar alguém a negociar de boa fé, né? O que se pode obrigar, e para isso sim precisa haver uma previsão de sanção em caso de não cumprimento, como é a regra contratual para qualquer tipo de obrigação, é um primeiro encontro diante de um mediador. É isso que a cláusula pode obrigar, assim como a legislação de outros países obriga. E é importante você ter essa percepção de que a cláusula, ela não vem para engessar a relação, ao contrário, ela vem para libertar, trabalhar essa relação positivamente. Tem a questão do contrato de adesão, que muitas empresas estão querendo justamente colocar a cláusula compromissória, até porque muitas delas estão vivenciando no judiciário a mediação, né, de uma forma ampla com seus consumidores. E por conta dessa vivência positiva, estão querendo incluir a cláusula de mediação, que tem uma questão, né, Gabriela? Assim, a gente chamar de compromissória de mediação, eu particularmente gosto muito de chamar de cláusula de mediação, porque compromissória fica uma coisa muito... Você usa muito técnica, arbitragem, técnica né? demais. Compromissória, exatamente. Né? Então, assim, a gente podendo falar cláusula de mediação, então existe uma questão aí se uma vez que é contrato de adesão, a parte não poderia modificar o que está sendo proposto a ela, se essa cláusula ela seria unilateral apenas. E aí acho que você, né, Gabriela, pode... Houve muita controvérsia, sobretudo por conta de um dos requisitos que são elencados no artigo 22, no caput,
que fala de penalidade em caso de não comparecimento a uma primeira reunião de mediação. Essa penalidade, ela faz todo sentido porque tudo aquilo, né, se a obrigação é estar presente numa primeira reunião de mediação, se essa é uma obrigação contratual, precisa haver uma previsão do que acontece caso não se cumpra, né? Exatamente. Só que, obviamente, num contrato de adesão, num contrato em que existe um desequilíbrio muito grande de poder e que uma das partes oferece um contrato pronto e a outra só pode dizer sim ou não, essa questão da penalidade, ela pode tranquilamente ser substituída pelo conceito, ou seja, ela vai ser tratada conscientemente, mas adaptada à realidade de um contrato de adesão, no qual a opção por um método privado, seja mediação, seja arbitragem, precisa ser uma opção para o consumidor, imaginando um contrato de consumo, e uma obrigação para a empresa. Então, na realidade, a sugestão do método é oferta da empresa que só será aceita ou não mediante o caso concreto. Porque realmente, num contrato de adesão, não é possível você vincular a ida da mediação para aquele que não negociou o contrato de igual para igual. É verdade. Mas ela é absolutamente adequável a essa realidade. Uma vez que você faz esse equilíbrio com a penalização, né? Exatamente. Não pode haver penalização para o consumidor, Sim. mas para a empresa, claro. Eu acho que a cláusula cheia deveria ter todos os dados principais do que seria interessante, necessário para você poder entrar com uma mediação. Uma outra opção para preencher essa cláusula, na questão de quem será o mediador, é um modelo que a ideia vem da lei argentina, da lei de Buenos Aires, que quem quer a mediação faz uma lista de 5 mediadores e envia essa lista para o requerido. Entendi. O requerido pode escolher um dos 5 que já estão previamente Isso aprovados. ótimo. E se ele não responder, vale o primeiro da lista. Entendi. Isso é uma opção, né? E você pode também colocar só a Câmara que você escolheu, né? Junto nesse contrato e tudo mais. E nessa Câmara você utiliza na listagem que a própria Câmara fornece para as partes, não é isso? Sim. E aí teria já o local da Câmara e etc e tal, o endereço da Câmara você poderia colocar, ou então você poderia nominar para não ter dúvida. Então eu acho que a cláusula cheia, na realidade, é uma cláusula específica onde você tem todas as qualidades necessárias para entender aonde que você vai solucionar o seu conflito caso você venha ter algum problema nesse contrato. Na verdade, a intenção da cláusula ser completa é porque como as partes já estão em conflito, se elas chegam com uma cláusula que não tem todos esses pré-requisitos, você vai gerar um outro conflito que é escolha de Câmara, escolha de mediador, escolha de local, de data, etc. E então, pode assim, parar no judiciário para justamente evitar isso. E aí, justamente, para não parar no judiciário, para um advogado, né, que tenha a expertise da mediação, dizer, opa, não tem aqui todos os pré-requisitos, então essa cláusula não está valendo, ela é incompleta. Ela é incompleta. Então, vamos para o judiciário. E aí são anos até decidirem o que fazer. O que fazer através da cláusula vazia, né? Então, é nesse sentido que, assim, os advogados, os mediadores, as partes, elas precisam estar atentas para o preenchimento correto dessa cláusula, como é na arbitragem, né? Hoje a mediação tem que realmente ter essa atenção, mesmo quando é uma cláusula inserida num termo de acordo. Ela precisa também ter esses pré-requisitos para que, quando nasça novamente um novo conflito, não tenha que ter esse conflito das escolhas, entendeu? Com certeza.